Corinthians 3-0 Londrina, vencemos o amistoso aí de preparação para a temporada, já que o Corinthians foi eliminado precocemente do Paulistão. 2 gols de Romero, sendo um golaço e o outro gol de Giovani. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, eu me chamo Victor e hoje vamos falar desta vitória do Timão, onde tem alguns destaques, alguns pontos para se pontuar e vamos lá. Primeiro que era um amistoso. Primeiro isso, vamos ter calma. Eu esperava um jogo melhor do Corinthians? Sim, eu esperava com esse tempo todo de treino um jogo melhor do Corinthians. E o primeiro tempo com os titulares foi muito ruim. Foi muito ruim, talvez por uma falta de ritmo, não sei, eu duvido um pouco. Mas o que eu acho que mais afetou foi o campo ruim. Mas fora isso, o jogo foi muito ruim do Corinthians titular, muito fraco mesmo. Principais destaques do primeiro tempo pra mim: Rodrigo Garro chamando bastante o jogo, participando do jogo, criando as principais chances do Timão. Breno Bidon carimbando a bola toda hora. Ranieri, sendo o Ranieri que a gente já tá se acostumando a ver, forte na sustentação, marcando bem. E o zagueiro Kaká pra mim. O zagueiro Kaká, eu falei no meu vídeo que a dupla de zaga vai ser Félix Torres e Kaká, e eu mantenho isso, entendeu? O Kaká mostrou muita qualidade hoje. Rápido e assertivo nos botes. Muito bom zagueiro o Kaká. Mais algum destaque do primeiro tempo. O Cássio não sofreu perigo. O Pedro, o Raul e o Yuri Alberto estavam perdidos, na minha opinião. E o Wesley, para mim, um destaque negativo, que erra toda tomada de decisão, Wesley. Wesley, acerta uma tomada de decisão, cara. O Wesley, ele é veloz. Ele é ágil. Ele é técnico. Ele é driblador, mas ele erra no pensamento, mano. Ele demora pra pensar e quando ele pensa, ele pensou errado. E isso acaba atrasando o jogo do Corinthians em muitas jogadas. Muitas jogadas que ele consegue fazer o certo, ganhar na velocidade, limpar a jogada, na hora de dar um passe, na hora de finalizar, ele faz algo bizarro. Segundo tempo começa, os titulares do Corinthians permanecem, só troca o Cássio pelo Carlos Miguel. O Carlos Miguel que tem que fazer uma defesa importante ali, a bola ia pra fora, mas ele se garantiu. A participação do Carlos Miguel foi ok, não tem muito o que avaliar. O Gustavo Henrique foi bem no jogo também, tá? Eu não citei. O Hugo eu achei ok. O Hugo eu acho que é um jogador que faz o feijão com arroz defensivamente, ok. E segundo tempo, depois de uns 10, 15 minutos do segundo tempo, Fagner é expulso. E aqui eu tenho que deixar uma reclamação. O Fagner não foi expulso pelo lance. O Fagner foi expulso pelo histórico do Fagner. Eu achei um absurdo a expulsão do Fagner, onde ele dá uma chegada forte no jogador do Londrina, mas para amarelo. E o jogador do Londrina vai e empurra o Fagner sem bola em disputa, jogo parado, o que é agressão. Eu entenderia o árbitro dar um amarelo para cada e acabou ali, ou amarelo pro Fagner e o vermelho só pro jogador do Londrina. Mas tudo bem, o Fagner foi expulso por quem ele é e não pelo que ele fez, porque eu não achei lance para expulsão. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. E aí tem as outras substituições no time, que eu não vou lembrar todas agora, mas eu vou destacar alguns nomes. Matheus Bidu participa do segundo gol do Corinthians, levantando a bola pro Matheus França, que entrou também, que dá o passe para dentro da área, a bola sobra com o Romero faz um golaço espetacular. Matheus Bidu entrou bem ofensivamente. Defensivamente, eu achei a primeira participação dele, o Londrina já levou perigo por aquele lado esquerdo da defesa corintiana. Então eu me preocupo com o Bidu defensivamente. Ofensivamente eu sei que ele entrega. Eu sei que ele entrega bem. Ele deu assistência pro terceiro gol, pro gol do Giovani também, e a pré-assistência do gol do Romero, como eu falei. Então assim, é um jogador muito efetivo, muito bom ofensivamente, deve ganhar mais oportunidades com o Antônio Oliveira. Porém, o Hugo é muito mais consistente defensivamente. Eu não sei quem tem que ser titular, mas a primeira função de um lateral pra mim é saber defender, e eu gostaria de ver mais do Bidu nessa temporada defensivamente, porque me preocupa o lado defensivo do Matheus Bidu, que tende a ser uma avenida. Então assim, o que a gente prefere? Um lateral ofensivo muito bem, mas defensivo mal? Ou um lateral defensivo muito bem e ofensivo mal? Isso é algo para ser equilibrado durante os jogos. Chegamos no Romero aqui. Vamos falar do Romero. Hoje, final de março de 2024. E há muito tempo já, uns 6 meses. Não existe o Romero reserva do Corinthians.
Não é pelos gols. Eu juro pra vocês que antes dos gols do Romero, eu já tinha virado pra minha namorada que tava vendo o jogo comigo e falei: não existe o Romero reserva desse time. O Romero é muito melhor que Pedro Raul e Yuri Alberto batem na cabeça um com o outro. O Romero é mais assertivo que o Wesley, entrega mais defensivamente. Apesar de não ter a agilidade do Wesley e nem a categoria do Wesley, a habilidade do Wesley, o Romero entrega mais. O Romero, no conjunto do time, entrega mais. Eu não sei se tem que tirar o Wesley, se tem que tirar o Pedro Raul e colocar o Yuri Alberto no meio, se tem que tirar o Pedro Raul, deixar o Romero no meio, que foi como ele entrou, ou o Romero na ponta, eu não sei. Eu sei que o Romero não pode ser reserva desse time. Vou repetir o que eu disse enquanto eu assisti o jogo. Não existe o Romero reserva do Corinthians. Não existe. O Romero faz o primeiro gol no oportunismo e você vê que ele olha para não ficar impedimento. Ele vem saindo e entra a partir do momento do chute do Pedro Henrique. Pedro Henrique é outro jogador que entrou. E na minha opinião, entrou mal, apesar de ter participado do gol, apesar de ter tentado várias jogadas de velocidade. Ele erra uma finalização que o Romero deixa ele na cara do gol. Ele chuta por cima do gol. Ele erra alguns dribles. Mas aqui eu tenho que passar um pano também pro Pedro Henrique. Enquanto o Wesley foi assertivo nos dribles até, mas errava na hora de finalizar a jogada dele, né? De ou dar o passe ou dar assistência. O Pedro Henrique não. O Pedro Henrique depende muito de sua velocidade e o campo atrapalhou o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, na minha opinião, é atrapalhado pelo campo nesse jogo. Entrou o Giovani também, que faz o terceiro gol numa bola linda enfiada pelo Bidu. O Bidu enfiou muito bem. O Giovani também toma cuidado de não estar impedido, faz um movimento corretíssimo. Não podemos esquecer que o Corinthians pagou 3 milhões e meio pelo Giovani. Não podemos esquecer isso. Compramos ele do Novo Horizontino por 3 milhões e meio. É um jogador que já mostrou muito potencial. É um jogador de seleção de base. Assim como o Bidu, que entrou no jogo também. E na minha opinião, entrou bem também, tá? Eu acho que o Corinthians vai ganhando um banco interessante. E o Giovani faz esse gol. Antes já tinha errado 2 jogadas que eu falei: meu Deus, Giovani, meu Deus, Giovani. Mas tudo bem, o gol foi bom. Pode ser bom pra ele, para dar confiança, dar moral. E foi um belo gol também. Ele foi esperto para fazer esse gol. E agora eu queria falar dele. Paulinho, eu te amo, Paulinho. José Paulo, você mora aqui, ó. José Paulo, eu te amo, Paulinho. O Paulinho entrou. É muito diferente, tá? Vai renovar com o homem. Vai renovar com o homem. E ele vai ser importante em 2024. Ele vai ser muito importante, tá? Paulinho entrou como primeiro volante ali. O Londrina já tava com 2 expulsos nesse momento. E ele entra distribuindo o jogo aqui, ó. Virada de jogo perfeita. Passe perfeito. Entrada na área perfeita. Cabeceio, ele teve uma chance de fazer o gol perfeito. Paulinho. O Paulinho vai ser muito importante para a temporada do Corinthians, vocês podem apostar isso. Espero que ele não se lesione. Eu falei durante o jogo para minha namorada também ali no início do segundo tempo que eu não colocaria o Paulinho nesse jogo, apesar de querer ver muito ele jogar, porque eu tava com medo dele se lesionar. Porque o jogo tava com campo pesado e um jogo que não era nada vistoso. O pessoal batendo. Então eu fiquei receoso de colocar o Paulinho, mas ele entrou, correspondeu bem. Tudo bem que o Corinthians não foi atacado. Ele jogou numa função de primeiro volante, que eu não espero que ele faça nos próximos jogos, mas não sei se ele vai executar. Porém, entrou executando bem. E assim como estava executando bem essa função antes de se lesionar agora da última vez, né? Então, assim, não foi um bom jogo do Corinthians, na minha opinião. Não foi. Porém, o Corinthians tem alguns pontos a ser destacado que é muito interessante, como a sobrevida que o Matheus Bidu ganhou, o Romero mostrando que não pode ser reserva desse time, e o Alberto e Pedro Raul mostrando que talvez não dê certo em determinadas ocasiões. O meio-campo do Corinthians com qualidade, porque eu achei o meio-campo do Corinthians os melhores em campo, e um time que tem peças no banco de reserva. Lembrando que desse jogo estava fora o Coronado, o Fausto Vera e o Maicon, que são peças de meio-campo ali também. Fora que não entrou o Mosquito, quem mais não entrou? Pô, agora eu não vou lembrar, mas o Kaique, que destaque da Copinha também, ator do gol do título da Copinha. Então, assim, um bom jogo do Corinthians, na minha opinião, que tem algumas coisas para ser destacadas. Olhando para um lado mais pessimista, tem algumas coisas que chamam atenção negativamente, como, meu Deus, o Corinthians titular sofreu contra o Londrina, mas eu acho que tem todo o contexto do jogo para ser destacado. Eu acho que o Corinthians, ao todo da partida, é um saldo positivo quando você tem essas novas peças que saem do banco e ajudam um time.
Concorda comigo? Comenta aí embaixo, por favor. Tá conhecendo o canal agora e assistiu até aqui? Se inscreve então que você vai gostar dos outros vídeos do canal. Deixa seu like. Valeu demais por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo e um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians!